Olá, muito bom dia! Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre a importância do Recife ser o segundo polo médico do Brasil. Isso fez toda a diferença, aliás, está fazendo a diferença no combate à pandemia aqui em Pernambuco e também na região Nordeste. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a vice-presidente do Sindirrosp, o Sindicato dos Hospitais, a empresária Paula Meira. Muito bom dia, Paula. Bom dia. Fez toda a diferença o fato de Recife, não é de hoje, né, ter esse segundo polo médico do Brasil num momento como esse em que a gente está vivendo, de pandemia? Sim, eu acho que houve um protagonismo muito grande da cidade do Recife, principalmente na ação do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, onde nós pudemos, naquela fase inicial, onde houve, assim, muita suspeição do que ia acontecer, muitas inseguranças, vagas, leitos e etc. O Sindicato do Hospital pôde fazer uma ação articulada junto com o governo do estado de Pernambuco para ceder leitos privados para uso público. Então, quase todos os hospitais da região metropolitana apoiaram nesse sentido, com essa articulação feita através do governo do estado e o Sindicato dos Hospitais, e naquele momento pôde-se ter uma segurança maior de que a população, tanto pública quanto privada, ia ser atendida da maneira satisfatória, enfrentando uma pandemia que a gente ainda não sabia. Hoje nós sabemos que as situações são diferentes para diferentes pessoas, ainda existem muitas dúvidas sobre tudo como acontece, mas naquele momento ainda era mais angustiante, porque nem a experiência inicial nós tínhamos no Brasil. O fato de Recife já ter esse protagonismo, não é de hoje que a gente fala, né, da importância, da grandiosidade do polo médico aqui na capital pernambucana. O fato de Recife já estar nessa posição há vários anos. Isso fez a diferença em relação, por exemplo, a outros estados? Pacientes de outros estados também recorreram ao atendimento médico e hospitais aqui do Recife? Com certeza, nós tivemos paciente naquela ocasião, inclusive na semana passada, que desejavam vir de Manaus por UTI aérea. Houve uma dificuldade do transporte, mas foi bem articulado. O próprio sindicato se envolveu também para conseguir as vagas. Houve no passado, muitas pessoas do interior que já não conseguiam ter leitos suficientes, respiradores e etc. Então, na verdade, esse protagonismo ele foi muito importante para salvar vidas. E houve um esforço muito grande, tanto por parte do Sindicato dos Hospitais, quanto do estado de Pernambuco, para fazer esse atendimento o mais amplo possível. Vocês já conseguem ter uma noção do que se avançou em relação à pandemia no atendimento, nas necessidades do paciente, nas necessidades do médico, na aquisição de medicamentos? O que vocês já conseguem dizer sobre o antes e o depois dessa pandemia? Hoje, o que a gente pode dizer é que o setor de saúde ele está altamente prejudicado. As clínicas e hospitais, algumas clínicas fecharam, alguns hospitais estão passando sérias dificuldades, aos que não tiveram estrutura para abrir e abrigar a Covid, porque você sabe que é uma estrutura muito grande e você precisa também de treinamento das equipes. Não é qualquer médico que pode enfrentar uma doença tão grave, porque a doença ela tem dois aspectos. Ou ela é muito leve e você fica em casa e resolve o problema com pequenas medicações orais, com repouso, com a boa alimentação, com uma assistência, e a gente não sabe quem são as pessoas que vão agravar. Então, a gente tem estudos que não são só os idosos, existem pessoas mais novas que agravam também, mas os que agravam, eles agravam de uma fortemente. Então, precisa de treinamento, de equipe médica, mas de equipe de fisioterapia extremamente bem treinadas, uma enfermagem que possa fazer a diferença, e ainda havia o medo do contágio, porque no primeiro momento nós não estávamos preparados para ter um avental de uma gramatura mais robusta, nós não usávamos macacão naquela ocasião, então nós tivemos também muitas dificuldades na compra de material descartável, do face shield, das máscaras N95, tudo isso desapareceu. Então, o que aconteceu para o setor foi um sacrifício muito grande de estar na linha de frente, os médicos e os profissionais de saúde que estavam na linha de frente. Para você ter uma ideia, nós que temos, eu que sou empresária na área de home care, nós precisamos também, naquela ocasião, também acordado com o sindicato e com os hospitais, tirar os doentes que não eram Covid, o mais depressa possível. Então, a gente teve que também aumentar a estrutura, mas, ao mesmo tempo, apoiar a Covid. Então, tivemos que separar as equipes que iam trabalhar em Covid e as equipes que não iam trabalhar,
fazer um treinamento, reestruturar a empresa para ter muito mais pias do que o que tinha, para lavagem de mão, utilização de álcool gel. No primeiro momento, o álcool gel desapareceu. Então, tivemos que ter um apoio de uma indústria local que fechou as portas exclusivamente para atender o setor, proporcionando os álcool gels necessários. Tivemos problemas de importação, tivemos apreensão de mercadorias. Então, assim, foram muitos desafios vividos. Quando a gente para um pouquinho e olha para trás, a gente não sabe nem como é que a gente chegou aqui, de tanto esforço que nós fizemos. Trabalhamos dioturnamente, acho que não existiu mais horário, local. Então, assim, trabalhei de domingo a domingo para que a gente pudesse fazer o melhor por todos aqueles pacientes. Aqueles que sentiam medo e que, inclusive, tivemos que reforçar a parte de psicologia e psiquiatria, que foi praticamente 100%. Incluímos, que foi um grande ganho para a sociedade, de uma forma geral, uma luta que se havia há muito tempo, que era a telemedicina, a televisita, a teleorientação. Então, tivemos que nos focar também na digitalização das nossas empresas, tanto os hospitais quanto as empresas de home care. A Interni teve que fazer toda essa estrutura para poder apoiar, acalmar, estar junto, conversar com as famílias. Então, assim, o nosso treinamento e os comitês que foram montados, tanto nos hospitais quanto nas nossas empresas, eles precisaram ser muito assertivos. Então, foram muitas horas de dedicação para poder atender todas as necessidades e atender a legislação. Porque, naquele momento, a primeira orientação foi que nós mandássemos todos os profissionais acima de 60 anos para casa. Então, assim, muitas pessoas que já estavam habituadas a trabalhar, então questionavam, ou as pessoas que tinham comorbidades severas, e pode ser um médico, pode ser uma pessoa que não possa continuar no trabalho. Então, tivemos muitas dificuldades, tanto nos hospitais, e tivemos que fazer comitês para a gente discutir de como nós iríamos trabalhar dessa forma. E foi muito exitoso, acho que conseguimos bons resultados, teve um esforço muito grande da sociedade pernambucana, onde foram doados vários hospitais de uma maneira muito rápida, para que se tivesse uma estrutura maior. Os próprios hospitais não teriam capacidade de fazer isso sozinho, então a sociedade pernambucana também apoiou, isso foi muito importante, o empresariado. Então isso trouxe uma margem de segurança. Hoje, a nossa maior preocupação, nós podemos dizer que são com os profissionais de saúde. O sindicato, de novo, procurou o prefeito da cidade do Recife, recém-eleito, João Campos. Estamos marcando uma audiência com ele. Infelizmente, nesse momento, ele ainda está convalescendo com Covid, mas está bem. Estamos felizes que ele está bem. Uma pessoa que vai ter muito protagonismo, muito jovem e que tem muita vontade de acertar, está entendendo a situação que nós estamos passando. E também nós estamos nos voluntariando, os hospitais todos, a nossa rede, sistema de home care, para que a gente possa ajudar na vacinação. Porque é muito importante que os nossos profissionais também estejam vacinados. Os profissionais mesmo do setor privado, né? O que vai de frente para a Covid, porque a Covid ela não está só no setor público, ela está no setor público e no setor privado. Isso. E um apoia o outro. Então, temos esse apoio constante. Então, os profissionais que andam em ambulância, transportando os pacientes de Covid, de casa para o hospital, de um hospital para outro quando não tem vaga. Então, tudo isso é muito importante e o sindicato está fazendo toda essa articulação em comitê para que a gente possa também ajudar, principalmente o centro de tudo, que são as pessoas. A senhora estava falando aí sobre a dificuldade com os profissionais de saúde, ter que afastar médicos acima de 60 anos. Mas médicos acima de 60 anos são também aqueles que têm mais experiência, né? Sim. Já passaram por muita coisa, podem dar uma contribuição tremenda para um momento como esse. Como é que foi administrar isso, então, entre a preocupação com esses profissionais, mas também o desejo de contar com a experiência deles? Isso foi fundamental, ter sido liberado a telemedicina, a teleorientação. Então, esse médico, ele pôde, ao lado de um médico menos experiente, na hora de estar no fronte, estar fazendo as orientações, os treinamentos e podendo ver, assim como o telespectador está nos vendo. Então, seria muito interessante estar todo mundo aqui, se fosse um auditório, mas tem o mesmo efeito, porque o treinamento, eu acredito muito na telemedicina, inclusive, isso foi um avanço gigantesco. As consultas, inclusive eletivas, elas podem ser continuadas, então as pessoas que tinham outras comorbidades, outras situações que precisavam ver,
A nossa grande preocupação eram os pacientes cardíacos, os pacientes que tinham problemas de outras naturezas, inclusive de pulmonares, diabetes e as doenças crônicas de uma forma geral, elas não precisaram cancelar, porque esses profissionais eles puderam continuar atendendo das suas residências como home office. Então, eles puderam estar em qualquer lugar, eles puderam estar isolados no campo ou na praia, mas continuando dando apoio. E protegidos, né? Os grandes pneumologistas de Pernambuco, todos eles trabalharam, não posso dizer a você com as mãos no paciente, mas com os olhos e toda a sua dedicação ao paciente. Eles foram fatores importantíssimos para salvar muitas vidas. Eu imagino. A senhora acha que existe a tendência de que a telemedicina, diante dessa experiência, né, toda que se teve, nunca antes vista, né, a tendência de que ela possa continuar sendo permitida? Porque, por enquanto, é uma medida provisória, né? Sim, ela deve continuar. Os países mais avançados, nós temos um país continental gigantesco, nós temos falta de profissionais especializados em milhões de áreas, nas áreas mais distantes, mais remotas. Na maioria das vezes, nas cidades pequenas, o que nós temos é um generalista. Então, o que nós acreditamos? Que existem muitos treinamentos, inclusive da telepropedêutica, que é um treinamento para fazer uma avaliação do paciente através da telemedicina. Então, existem treinamentos específicos para que se possa apoiar por um profissional de saúde ao lado em casos mais de dúvidas e também em outros casos orientações simples que nós que temos a classe média ou que temos algum acesso a algum médico amigo, muitas vezes recebemos orientações telefônicas. Mas a população em geral, elas não tem esse privilégio. Não tem o acesso. Então, eu acho que esse acesso seria muito mais amplo. A Universidade Federal de Pernambuco, através do NUTS, da professora Magdala Novaes, tem um projeto incrível de levar para todos os interiores, para regiões mais remotas, para o Amazonas, essa telemedicina. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, faz mais de 60 mil consultas. Inclusive, médicos mais céticos, que no primeiro momento não aceitavam, hoje são os que mais usam. Olha. Fazem até 200 consultas por dia. Imagine a dimensão que isso pode alcançar, quantas e quantas vidas. Existem situações mais graves e mais leves. Talvez a área que mais se beneficie seja hoje a dermatologia, porque a gente pensa muito em dermatologia estética, mas não é essa a maior necessidade. Sim, com a certeza. maior necessidade é a dermatologia de pessoas que vivem no campo, que podem ter contato com insetos, com larvas, com situações desse tipo. Então, a análise feita através da telemedicina, através dessa análise, ela pode dar uma orientação mais assertiva e um acompanhamento, que isso é o mais importante. Sim. É ter esse acompanhamento médico. A senhora é empresária da área de home care, ou seja, daqueles pacientes que podem ter acesso a um tratamento em casa com toda uma estrutura fornecida por empresas como a sua, por exemplo. Para essa área de home care, também houve um esforço muito maior para conseguir atender os pacientes? Posso lhe dizer que maior talvez até do que do hospital, porque a nossa logística, nós hoje podemos dizer que o Home Care é uma empresa de logística em saúde. Então, atendemos paciente do Cabo, a Vitória e até a Paulista, ou uma região até mais para frente. É levar o hospital até o paciente, né? Sim, então nós temos o treinamento, temos o desafio da mobilidade. Quando houve o lockdown, teve que haver uma negociação com todo o governo do estado de Pernambuco, com listagem, com crachá, para que as pessoas tivessem livre acesso, porque a saúde estava indo à casa do paciente. Isso. E a gente precisava organizar isso. Precisávamos organizar também nos transportes públicos, que foram diminuídos. Então, o desafio foi muito maior. E esses justamente são os pacientes que estariam com condições de saúde mais frágeis e que não podiam de jeito nenhum voltar a um hospital ou ter contato com alguma situação de Covid. Porque aí sim, o risco deles aumentaria muito. E nesse primeiro momento, nosso esforço também foi muito grande para treinar a equipe, aumentar a equipe, para tirar esses pacientes que eram pacientes de risco, mas que não tinham Covid e estavam no hospital. Até porque os hospitais, eles fizeram uma ala de Covid e uma ala que não era Covid. Sim, todos os hospitais, né? Diminuíram os espaços para esses pacientes, então eles teriam que vir para casa. Então, houve também um esforço coletivo, inclusive das fontes pagadoras, de autorizar com mais celeridade a ida desses pacientes para casa, para além do pânico.
Sim, com certeza. Porque esses pacientes começaram a se desesperar e todo mundo queria ir no mesmo tempo. E a gente tinha que fazer a programação para ir. O setor hospitalar aqui em Pernambuco é um setor que movimenta também uma grande quantidade de impostos, ou seja, é um setor extremamente importante para uma cidade como Recife. Por exemplo, esse ano, aliás, em 2020, né, um faturamento de 6,5 bilhões por ano. Nesse ano de 2020, esse faturamento se alterou, e aí eu me refiro especificamente aos investimentos que precisaram ser feitos por conta da pandemia? Sim, nós tivemos mais investimentos e menos faturamento. Obviamente que as grandes cirurgias, aquelas que puderam ser suspensas, os grandes tratamentos, inclusive a nossa preocupação é muito grande de que aquelas pessoas que precisavam de acompanhamento e de exames, que elas não deixassem de ir. Então, existe uma preocupação dos oncologistas com a suspensão dos tratamentos de câncer. Existe também uma preocupação dos cardiologistas com a suspensão. Muitas pessoas, até por ignorância ou por não perguntar, suspenderam alguns tratamentos sem fazer nada, então isso vai haver uma consequência. Exames de diagnóstico precoce, então imaginamos que a partir de 2021 nós vamos encontrar casos mais avançados, mas os faturamentos dos hospitais caíram, principalmente aqueles hospitais que eram eminentemente cirúrgicos, porque a situação do Covid, a gente tem que falar no aspecto financeiro, ele demanda muito tempo, ele demanda internações muito longas, mas não de alto custo. O custo é menor do que outras situações. Então, o que é que acontece? O faturamento dos hospitais caíram. E com isso, nós somos o maior, talvez por setor, o maior arrecadador de ISS para a cidade do Recife, provavelmente vai cair também. Então, vamos analisar, saber esse ano como é que foi o resultado de todos. Ainda não temos esses dados na mão, né? Até por a quantidade de gente que trabalha ainda em home office, temos algumas dificuldades com licenças, muitas coisas ficaram mais lentas. Mas o nosso setor trabalhou diuturnamente e teve também um desequilíbrio muito grande, que foi o aumento de preços. Nós estamos enfrentando agora uma situação severa para as luvas de procedimento, que é necessária, a gente não usava na quantidade que a gente precisa usar hoje, até porque a gente não trocava na quantidade de tempo que a gente troca agora, e que uma caixa de luva, Isis, para você ter uma ideia, ele saiu de R$ 20 para 98 no distribuidor. Nossa, aí é um peso muito grande para isso. Muito grande. Né? Então, o setor ele também está sacrificado, os médicos que tinham consultórios estão sacrificados também seus faturamentos, assim como restaurantes, a área de eventos. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe danos para quase toda a população. Sem dúvida nenhuma. Agora, apesar disso, há previsão de investimentos, né? Para 2021. Mas eu vou pedir para a senhora falar sobre isso depois do intervalo, tá bom? A gente volta então já falando dos investimentos e, consequentemente, claro, geração de emprego e renda aqui na região. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. Hoje a gente está conversando aqui sobre a importância do Recife ter o segundo polo médico do Brasil, como isso foi decisivo para o tratamento da pandemia em pacientes aqui em Pernambuco e pacientes vindos de outros estados também. Mas esse é um setor que é o que mais leva impostos, como o ISS, o Imposto sobre Serviços, para a Prefeitura do Recife. Ou seja, é um setor que é importante para a arrecadação da cidade como um todo. Dona Paula Meira, vice-presidente do Sindirrusp. Esse foi um ano de menor faturamento, consequentemente, de menor pagamento de impostos. Mas para esse ano, 2021, a pandemia ainda existe, aliás, ainda persiste, e o setor vai conseguir investir em 2021 para tentar recuperar as perdas que houve em 2020? Sim, o setor está disposto a investir, até porque a gente espera e tem a idealização de que ainda existe muito espaço, principalmente pelo protagonismo da cidade, pela referência que nós temos na excelência, nas boas faculdades, na quantidade de mão de obra
preparada para fazer isso, então existe ainda o investimento do Grupo D'Or num hospital de altíssimo padrão, de luxo, que nós realmente sabemos que a cidade do Recife ainda precisa. Temos investimento de redes mais verticalizadas, com mais 2 hospitais. Temos previstas alguns investimentos que vão gerar muita empregabilidade. Então, o setor emprega realmente num volume muito grande. Nós temos normalmente 5 profissionais para cada leito. Então, isso é uma coisa que faz com que o setor tenha uma oportunidade muito grande. E, para além disso, nós temos a preparação, as universidades que estão trazendo profissionais, as escolas técnicas de enfermagem, e tudo isso vai gerar muita renda e oportunidade para a cidade do Recife. A Rede Apivida, por exemplo, tem prevista a construção de 2 hospitais aqui no Recife. Isso é importante também para o setor, né? Sim, é muito importante porque existe uma necessidade muito grande onde muitas empresas optam por esse tipo de plano vertical. Então, ele traz oportunidade, impostos, ele traz empregabilidade e traz mais acessibilidade ao próprio setor da Apivida. Agora, esses investimentos, como têm sido vistos pelos empresários do setor? São investimentos que vão ser feitos apesar da pandemia ou já estavam previstos e agora existe um esforço ainda maior para esses investimentos? Eles já estavam previstos e eles são empresas de capital aberto, então são empresas que estão sendo negociadas suas ações na Bolsa. E hoje, como existe também uma necessidade de ganho de capital para o investidor da Bolsa, então essa é uma oportunidade de recuperar suas ações e as ações subirem cada vez mais. Todas as 2 empresas que nós citamos aqui, elas são empresas abertas de Bolsa. Então, elas não são exatamente do bolso de um empresário, mas é de um pool onde o dinheiro já estava lá previsto e nas suas organizações do planejamento estratégico também para o crescimento dessas redes, onde nós acreditamos que exista muito espaço para o crescimento. E esses investimentos, eles acabam sendo relevantes também para a geração de empregos nessa área, né? Sim, porque ele também movimenta a parte de construção civil, que é o outro grande empregador. Eu acho que, de novo, é um empregador que traz oportunidade, traz inclusive a possibilidade de empregar os profissionais que ainda não estão profissionalizados. Então, que não tiveram treinamento, é um setor que consegue trazer muitas pessoas de baixa renda para poder estar empregados e é uma necessidade muito grande da empregabilidade na cidade. A senhora também tinha falado no último bloco sobre a importância do suporte que esse setor vai dar para a aplicação da vacina aqui em Pernambuco. Haverá também investimentos relacionados especificamente a isso? Sim, a semana passada, inclusive, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde, enviamos um ofício, o Sindicato dos Hospitais, se colocando à disposição para também ser pontos de vacinação, para além de vacinar os nossos profissionais de linha de frente. Então, sabemos que nessa pandemia também perdemos muitos profissionais locais e que abalaram muito o setor. Então, assim, cada vez que a gente perde um profissional, todo o setor, toda aquela comunidade que trabalhava junto se sente abalada, desmotivada, traz insegurança. E isso tudo não é bom para o funcionamento dos hospitais e para continuar com essa rede de solidariedade e empatia. Porque você imagine que esses profissionais, quer seja o médico, a fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, ele está trocando a sua segurança pela empatia de salvar a vida de uma pessoa que não conhece, dioturnamente. Então, ele está se expondo ao risco, então é muito importante que essa vacina chegue, que nós mantenhamos as medidas de segurança, distanciamento social, lavagem de mão, precaução, na medida do possível, até que a vacina chegue para todos. Mas um ponto muito importante de ter nesses hospitais privados esse apoio é porque esse médico também circula. A maioria dos profissionais de saúde, eles tanto têm empregos públicos quanto privados. Então, nós precisaríamos dessa transição e desse apoio para que todos recebam a vacina. E quando um profissional desse para, é um período que a população fica sem ter acesso ao tratamento, ao atendimento, à experiência, né, de um profissional no cuidado com outros pacientes. Então, principalmente pela vida do profissional, mas também o o trabalho dele representa para salvar outras vidas, né? Com certeza. Sabemos que, inclusive, naquele momento mais crítico,
O mais importante é que você faça o tratamento e, em seguida, a recuperação. Então, os pacientes mais graves, a recuperação dele não é muito rápida, porque ele vai precisar de uma reabilitação, quer seja de locomoção, quer seja cardiorrespiratória. Então, esses profissionais ainda vão tratar esse paciente por muito tempo. Então, tudo isso é muito importante que eles também estejam vacinados. E a expectativa para esse ano é de um ano melhor? Esperamos que sim. Eu acho que todo empresário tem que ser extremamente otimista, porque a geração de empregos, as situações do Brasil que nós todos sabemos, a carga tributária, os desafios jurídicos que existem no país. Então, temos que acreditar que é melhor, temos que estar estimulados por dar esses empregos, saber que a comunidade vive melhor porque nós existimos, os empresários, porque nós acreditamos que tudo isso será possível. Então, acho que quando um se desanima, o outro anima e diz, vamos em frente que nós vamos conseguir. Nós sempre conseguimos, nós vamos conseguir. Juntos e unidos, Juntos, né? Que bom. Sempre. Dona Paula Meira, muito obrigada. Obrigada principalmente pelo seu otimismo, né? Que nos traz, de fato, um otimismo generalizado. Que bom. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos à disposição e foi um enorme prazer estar aqui esclarecendo ao seu público tão fiel, de uma jornalista tão importante, para trazer esses esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, um bom domingo. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, bom fim de semana para você.